na época na coordenação do Cruzeiro, das escolas de esportes do Cruzeiro. Minha área é gestão, é mais também gestão esportiva e tal. E ele me ensinou uma frase lá atrás, eu tinha 19 anos de idade. Ele falava assim, ó, um dia em que eu não aprendi é um dia em que eu não vivi. E eu levo isso pra minha vida, assim, diariamente. Nós podemos aprender todos os dias, né? Ele falava assim, cara, você tem que aprender nem que seja um palavrão javanês, mas aprende uma coisa. Não dá pra você deitar, colocar a cabeça no travesseiro com o mundo que tá hoje e a gente não aprender algo, né? Mas aprender faz sentido quando a gente transmite o conhecimento, né? Porque ficar pra gente não faz muito sentido. E se coloca na posição de aprendiz, né? É fato. Só pode ensinar quem senta pra aprender. Enfim, Caio, nós vamos começar aí. E hoje nós estamos aí com 2 feras. Muita coisa pra aprender. Eu queria trazer uma primeira análise aqui pra vocês, se vocês pudessem colaborar conosco. Hoje vocês consideram que o futebol ele tá mais estratégico do que tático? E a segunda situação, o quanto os treinadores hoje ocupam o seu tempo, qual é a sua equipe e o quanto ocupa o tempo com estudos da outra equipe, né? Porque você tem que cuidar da sua, mas você tem que também estar ali munido de informações. Estratégia, tática, tempo de estudo. Como que nós estamos com isso no futebol na visão de vocês hoje? Quem quiser. Posso começar? Eu vejo que a tática ela é primordial. Sim. A tática ela vai estar sempre na primeira escolha do jogador, porque a tática, né, a nível de gestão de espaço, ela vai definir as tomadas de decisões dos jogadores. Mas no imediatismo que o futebol pede, o aspecto estratégico ele está assim muito evidente nas escolhas hoje de uma estratégia de jogo, do próximo jogo ser urgente, ser importante. Então a estratégia acaba tomando sim grande tempo, mas eu ainda acredito muito que o conceito, a formação da equipe enquanto comportamento, enquanto conceito de jogo, enquanto aspecto tático, ela vai prevalecer. E aí vai de acordo com o tempo que você colocou na sua segunda pergunta. Eu acho que o tempo para trabalhar o aspecto tático vai muito da criatividade do treinador, né? Acho que quanto mais tempo a gente tiver, melhor, mas como é o contexto do futebol brasileiro, você tem que ser criativo para conseguir trabalhar a sua equipe a nível de conceito e de comportamento, que nesse tempo que tem entre um jogo e outro, entre uma situação ou outra, você consiga transformar a sua equipe e acrescentar à sua equipe esses conceitos que são importantes. Então, estrategicamente falando, obviamente você vai colocar um detalhe importante, você vai pensar no próximo adversário, mas eu acho que o aspecto primordial tem que ser sempre tático. Eu acho assim, estratégia e tática, elas estão tudo dentro do mesmo bujo, né? Você não consegue montar a estratégia de uma equipe se você não tiver uma ideia de jogo taticamente elaborada, embasada. Então você vai montar a estratégia a partir de alguma coisa. Então a estratégia é um braço da tática que usa quem tiver um jogo conceituado, né? Então, para mim tá tudo ali no bojo. Então, a estratégia seria um conjunto de táticas, assim, se eu pensar nisso? A estratégia assim... Vou montar uma estratégia de acordo com as Talvez táticas uma que eu metáfora quero. que eu já vi, não sei se vocês concordam, é de um bolo, né? Porque a tática talvez sejam as bases do bolo e a estratégia seja talvez o confete, ali o finalmente ali que vai dar um... né? Ou não? Mas eu concordo bastante com o Cauã. Eu acho que a primeira coisa que um treinador tem que fazer é montar sua equipe segundo as suas ideias, né? E segundo também o método, a metodologia de treino que já existe, os modelos, os padrões de jogo que já existem no mercado. Eu idealizo o jogo do Klopp, eu idealizo o jogo do Tite, eu idealizo o jogo do Fernando Diniz. Então, são jogos conceituados e eu, a partir do meu conhecimento, da minha bagagem, da minha visão, eu vou tentar montar o jogo daquela forma. A estratégia tá lá o cinturão do Batman, né? Que é o meu jogo. Eu vou lá e uso. Para esse jogo, eu vou colocar um time um pouco mais assim, ou então vou trazer um jogador e também tá junto em cima do tempo de dedicação ao adversário. Então, assim, tudo tá dentro do mesmo cinturão. Ali, né? Tá tudo dentro do mesmo cinturão. Eu particularmente, eu vendo a ideia de muitos anos para cá já,
de que não se deve dar tanta importância ao adversário como se tem feito a propaganda. Eu costumo até dizer que depois que saiu, refizeram a edição daquele livro Arte da Guerra, aquele Sun Tzu, não sei das Todo quantas mundo lá, cita aquilo, lá né? dos Quintos dos Infernos de 5.000 anos atrás, ele deu algumas estratégias, algumas táticas para guerra, Sim. de onde o cara mata, o outro enfia uma lança Arte no outro. milenar chinesa. E nós estamos falando de futebol aqui, então se você se dedicar muito ao adversário, você acaba transformando tudo aquilo que você faz, que é treinar o seu time. E se nós, o Cauã pode me desmentir aqui se quiser, com a maior tranquilidade. Ele não tem controle sobre a equipe dele. Porque por mais que ele treine 365 dias Assista e o jogue e vídeo. tal, o time, escapou. Olha, um dia desse eu estava vendo um jogo do City contra, se eu não me engano, o Brighton. Foi ano passado isso. E de repente o time ficou numa trocação durante pouco tempo. Não tanto quanto os times brasileiros ficam. Mas ficou na... Então são dois times hiper conceituados, são times muito bons, mas de repente, a bola é redonda, o jogo é um espaço aberto, o confronto é um confronto aberto. Então há momentos. Agora, você ficar dedicando o seu tempo muito ao adversário, você vai desqualificar a preparação da sua equipe. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos ter calma, a gente vai ver... o meu analista de desempenho vai analisar o adversário, vai me passar alguns pontos chaves, porque eu desafio o Cauã, coisa que eu já fiz em 200 anos de aula que eu dou aí para vários treinadores. O que você vê no adversário na hora que você está na beira de campo? Eu não vejo nada. Eu vejo a minha equipe o tempo todo. Mas você tem seu auxiliar que está lá. Você está sempre corrigindo a sua equipe. Baseado. Mas o detalhe é muito pequeno. Então, assim, não vamos criar esse fantasma tão grande. Eu preocupo muito mais com a minha equipe, porque é no jogo dela que eu tenho interferência, é no jogo da minha equipe que eu consigo mexer, é na cabeça do meu jogador que eu consigo mexer, e às vezes não. Às vezes não. Então, sabe, tem uns mitos aí que... Porque a gente tem que falar, ver se a imprensa em geral falando do estrategista, do mago. Aí eu vi o jogo do adversário 10 vezes. Pô, que perda de tempo que você teve isso, cara. Que perda de tempo, cara. Pra começar o próximo jogo não vai ser igual. Nem o adversário vai fazer a mesma coisa que fez no outro. Então, enfim. E até nisso, só pra corroborar o Ricardo, eu acho que até nisso você tem que ter cuidado pra passar pro jogador. O Ricardo foi muito bem, porque... Você passa uma estratégia que talvez você está entendendo que a equipe adversária vai te apresentar aquele cenário no próximo jogo e eles mesmos mudam alguma estratégia. Ontem o treinador do Cruzeiro na entrevista falou sobre isso. Ele falou, cara, eu fui surpreendido com o terceiro zagueiro do São Paulo. E que ele não estava esperando o terceiro zagueiro do São Paulo. Isso. Mas é aquilo que eu acho que o professor acabou de falar aí, né? É o quanto de tempo eu gasto com a minha equipe em detrimento de. Isso. E vocês acabaram de falar. Eu não tô conseguindo cuidar muito bem, né? Tô tendo 1 milhão de informação com a minha equipe. E se eu focar demais na outra, eu deixo de fazer o meu melhor. O maior desafio do treinador é ter o controle de jogo da sua equipe. Sim. É o que a gente mais almeja, né? Que mesmo assim não tem tanto, né? Não consegue, não consegue. Ainda mais em se tratando de Brasil. Gente, eu vejo jogo todo dia. Então eu tô aí analisando jogos, porque eu tô selecionando alguns vídeos do meu curso. Que eu vou lançar até o final de novembro. Tá demorando esse curso. Tá demorando. Tá virando enterro de bacalhau, né? Mas eu vejo o jogo, como o jogo nosso é menos controlado do que o jogo internacional, dizendo do alto nível, né? Tanto pra cá quanto pra lá. Você fala controlado em termos de previsibilidade? Você vê padrões de jogo no time europeu, de alto nível, e você vê um jogo mais solto, mais de confrontos individuais e de grupo no jogo brasileiro, sabe? Eu acho que nada é feito por acaso. Eu acho que o contexto que nós temos à volta do jogo brasileiro é perverso demais. Faz com que a maneira como o jogador vibra, o jogador brasileiro, quando dá um carrinho na bola, quando salva um gol, ou quando faz um gol, é uma maneira que extrapola assim, toda a pressão que ele vive. Então, assim, o jogo brasileiro, ele é impulsionado por um ambiente muito perverso.
um ambiente muito maldoso. Pressão mesmo. Eu fiquei 40 dias lá na Holanda, pelo América, quando eu era diretor da base do América, acompanhando o Feyenoord. Então, além das mulheres bonitas holandesas, mães dos garotos que estavam lá assistindo jogos de meninos de 8, 10, 12 anos, tinha também o comportamento das pessoas. Eram todos batendo palma com erro e com acerto. Vai assistir um jogo de 10 anos aqui no Brasil, é pai brigando com pai, é pai xingando o menino, burro, menino, é treinador xingando o jogador, meninos de 10 anos, 12 anos. Então já cria uma pressão enorme. É uma pressão muito grande, então nosso jogo é um jogo naturalmente individual, assim, porque os jogadores querem resolver, é mais solto, menos previsível, menos controlado. É nesse aspecto que eu falo. Mas aí será que não envolve talvez estratégias que não necessariamente ligadas ao adversário, mas tipo assim, que o treinador tem que levar em consideração esse contexto de viagem, porque hoje, né, na Europa você não tem a questão de viagem longa, não tem a diferença de gramado tão grande, não tem a diferença de clima, temperatura. Menos jogos. Talvez isso entra também, não? Um pouco na equação de estratégia. Sim. A questão metodológica, ela vai muito de encontro para quê? Para que fortaleça a ideia do treinador. Quanto mais a equipe apresentar um padrão de comportamento organizado, menos ela vai sofrer de acordo com qualquer tipo de situação que o adversário apresentar no cenário. Esse é o principal. Agora, o quanto você vai fortalecer esse comportamento durante esses cenários de viagens longas, campo é uma situação que o Ricardo há de concordar, é uma situação muito diferente do que a gente tem no Brasil para fora. Modifica completamente o nosso ritmo de jogo, completamente. Então, hoje, por exemplo, você conta, na minha opinião, são poucos campos no Brasil que são de alto nível. Além da diferença do sintético pro normal, né? Então, isso faz com que o ritmo do jogo seja mais baixo. E para além das viagens, do cenário do calendário, tudo isso envolve que você, enquanto treinador, é aquilo que a gente está falando. O que você pode ter de controle sobre sua equipe? É trabalhar o máximo de comportamento possível, é trabalhar o máximo de conceito possível, que no final das contas é isso que você vai poder interferir dentro da sua equipe. Então, quanto mais você trabalhar isso, melhor. E para além disso, que eu acho que cabe também, é a questão da mentalidade que o Ricardo trouxe, né? Desde o início, o jogador brasileiro já é confrontado por resolver por si só a vida que você tem que resolver da família que você traz, as responsabilidades, e tudo isso gera uma carga sob pressão do jogador muito alta, né?